Sim. Boa noite, tudo bem com vocês? Boa noite, tudo bem? Boa Boa noite, Que noite, tudo bem? bom, bem. que bom. Fico feliz que vocês já estão aí, animados. Tinha uma musiquinha aí para a gente poder, né, sair do mundo que a gente estava e agora focar aqui na aula, né? Então, costumo fazer esse exercício e trago isso para vocês. Sejam bem-vindos. Vamos aí mais um encontro nosso. Esse ano eu vejo que está passando rápido demais. Já estamos aí praticamente na metade do mês de novembro, né? Uma loucura. Espero que todos estejam bem. Eu adequei o horário de aula conforme o pedido de vocês. Então, hoje a gente começa nesse exato momento às 19 horas e vamos até às 20 horas e 30 minutos, tá? Então, eu adequei o horário. Peço desculpas pelo primeiro nosso encontro, mas agora já está adequado e a gente segue dessa forma. Vou esperar chegar mais pessoas para que a gente possa falar das avaliações também conclusivas, que foi pedido aí algumas coisas por mim, para mim, e aí eu adequei algumas coisas e depois aí a gente também já dou esses recadinhos, mas aí vou esperar mais chegar o pessoal aí, né? Quem está aí, tudo bem com vocês? Então, alguma pergunta, alguma dúvida? Alguém quer falar alguma coisa? Senão a gente já começa a nossa aula. Bora, Paula. Bora, Paula, isso aí, Felipe. Muito bem. Então vamos lá, a gente está aqui falando. Alguém falou que a Valquíria não ia chegar, ela acabou de chegar, tá vendo? Boa noite, Val. Seja muito bem-vinda. Boa noite para todos. Bom, a gente começa falando um pouco do RH no tempo, né? Eu trago um pouco dessas informações que não é talvez desconhecida para muitas pessoas, mas que a gente depois vai elencar isso com o nosso dia a dia, tá? Então, a gente vai ver que lá no passado, né, nas décadas aí anteriores, a gente vai ver o que mudou e se mudou, né? Então, quando a gente fala em RH no tempo, a gente está falando um pouco ali de uma época aí de cargos e salários, quando a gente diz da evolução de administração de cargos e salários, né? Então, existiu um momento Taylor, acho que todo mundo deve já ter ouvido falar, Taylorismo, né? Que é um sistema fechado, é uma administração científica, não vou entrar em tantos detalhes, mas é só para fazer um resuminho e relembrar aí quem já viu nessa questão do Taylor. Então, quando a gente fala nessa parte de modelo clássico, né, era onde tinha a racionalização do trabalho. Então, o trabalho era bem racionalizado, né, tinha ali a questão de treinamentos baseado em alguma coisa muito rígida, né? Em um processo rígido que tinha ali, o homem-máquina. Então, quanto mais eficiente era, melhor a remuneração dele. Então, veja, o rapaz está até cansado ali, né? Numa roda ali, né? De uma fábrica, ele está ali até cansado, ou seja, o quanto ele trabalhava, o quanto mais ele fizesse, era melhor a remuneração dele. Mas será que isso, né, ele tinha uma qualidade de vida, isso era saudável a ele, aos familiares, né? Provavelmente não. Então, está até aqui cansado trabalhando, quanto isso também rende e produz para a empresa.
mas era dessa forma quando a gente fala em modelo clássico, né, do Taylor. Depois a gente vem aí do Elton Maio ao modelo humanístico. Então, ele tem muito aquela questão de estudo de relações do trabalho. Então, existiam algumas recompensas sociais, existia um pouco mais ali de liderança, de motivação, comunicação. Então, ou seja, esse modelo humanístico, né, o próprio nome já diz, estava preocupado um pouco mais da parte humana, né, da parte ali pessoas. Vamos estudar um pouco das relações do trabalho, vamos ver se a gente tem ali uma organização informal, vamos começar a pagar um pouco mais para os líderes, deixá-los motivados, ter mais comunicação. Então, a gente chega no momento aí também que quando a gente fala do contingencial. Esse modelo contingencial de RH no tempo é aquele que adequa as pessoas às suas tarefas. Então, seria aquela questão de estrutura organizacional hoje, que é uma hierarquia, né? Então, o desenho que tem aí ilustra bem isso, né? Que tem ali um presidente de uma empresa, ou dono da empresa, depois tem os pares ali, quem é mais de confiança deles, os braços direitos dele ali, e aí vamos dizer que seriam alguns diretores, ou alguns gerentes, supervisores, né? Ou seja, é algo que tem ali uma participação de decisão para a alta direção. Ele não toma uma decisão sozinho, né? Então, ele tem ali algumas pessoas que apoiam, e aí tem essa questão de hierarquia, né? Hoje a gente tem isso, mas se a gente olhar, a gente também tem um pouquinho dos outros aí, do Taylor e do Maio, né? Esse de hierarquia, hoje, talvez seja o mais comum, que quando a gente entra na empresa, a gente quer saber quem é dono de quem, né? Quem é subordinado a quem, né? E aí, quando entra na questão do Herzberg, né? Quem que foi esse cara também no RH no tempo aí? Ele veio trazer alguns fatores intrínsecos, né? Que levam à satisfação do funcionário. Então, o que, que é essa palavra, né? Intrínseco, né? Então, ele faz parte da essência de alguém, ou seja, é para o próprio nosso eu, né? É o reconhecimento profissional, envolve sentimentos das pessoas. Então, para a pessoa, ele olhava muito na questão assim que para a pessoa ser profissional, feliz, né, leva a satisfação dele, o sentimento de crescimento, né, seja individual, a ser reconhecido profissionalmente. Então, ele adotava muito isso, né, esses modelos aí adotam cada um do seu jeito, e aí depois a gente tem aí esse crowdsourcing, né, crowdsourcing, é uma questão aí dos jovens. Então, é uma cultura mais participativa. Hoje a gente tem muito esse modelo, onde os jovens, eles opinam. Eu lembro que quando eu tinha aí meus 16 anos, 17 anos, que eu comecei a trabalhar com 16 anos no banco, numa instituição financeira, eu tinha medo de conversar com o meu gestor, né? Eu tinha medo de dar opinião. E hoje a gente vê que essas pessoas, esses jovens, hoje, eles não têm vergonha, eles não têm medo. Mesmo eles não conhecendo muita coisa do lado profissional, eles dão ideia, eles falam, né? Por quê? Porque eles estão ali muito na mídia. E às vezes uma ideia de uma pessoa jovem muda totalmente uma estratégia da empresa, né? Aí você vai dizer, professor, isso é ilusão. Não é ilusão, não. Hoje tem muitas empresas aí com diretores profissionais jovens no comando, né? CEOs de empresa e presidentes de empresa numa idade muito jovem, né? Então aí que vai adequar, e a gente não pode, nós como líderes, eu, por exemplo, que já tenho uma trajetória aí, um pouco mais do que vocês, eu não posso, de repente, ter um profissional ali jovem que deu uma ideia e eu achatar aquela ideia dele, muito pelo contrário. É claro que eu já tive profissionais que trabalharam comigo que, se a gente fizesse assim seria melhor. E aí eu fiz com que essa pessoa pensasse um pouco mais na ideia doida que ela estava dando, não desconsiderei, mas eu fiz a pessoa pensar um pouco mais para ver se aquilo era viável ou não. Então, quem é líder, né, cabe fazer dessa forma, porque senão você desmotiva aquela pessoa. E aí, quando a gente fala na teoria de Herzberg, o que ele pensa, né? O que ele faz?
Veja, ele pensa muito nos fatores aí de pagamento de salário em dia, de ser justo na remuneração, de operações bem coordenadas, né, comunicação adequada. E a mesma coisa que ele se preocupa, que ele diz, que as pessoas elas precisam ter uma realização profissional, ela tem que ter reconhecimento das realizações, trabalhos desafiantes. E veja, essa teoria de Herzberg, ela não é de hoje, ela não é de agora, né? Ela é de 1940 e pouco, lá atrás. E a de Maslow, então, né? Todo mundo já deve ter ouvido falar a teoria de Maslow, né? Que aí tem ali as necessidades fisiológicas, que aqui se apaixonar, é a alimentação, é o seu sono, é a moradia, né? Depois a gente tem a questão aqui de necessidade de segurança, que é você ter um emprego, é você ter dinheiro, você ter um capital. Depois tem essa questão de você se relacionar com as pessoas, né? De ter um grupo de amigos, de você ter ali. Oi? Desculpa aí, acho que tem gente querendo entrar. Para mim aqui não aparece. Eu mandei o link novamente para o pessoal. Vamos ver, de repente pode estar dando algum problema. Tá bom, vamos esperar Bom, então desculpa. um pouquinho. Tá bom. Eu vou ficar aqui um pouco na tela de apresentação, que eu estou mudando o slide e voltando um pouco para cá, mas ele apita para mim aqui. Eu não estou vendo ninguém chamando, tá? Tá. Eu mandei o link novamente, vamos ver. Tá bom. Eles estão num grupo de WhatsApp, é isso? Isso. Tá bom. Então vamos esperar uns minutinhos. Eu estou vendo que tem poucas pessoas. Vocês são bem ativos aí. Aí agora chegou uma pessoa. Mas apareceu aqui para mim, somente uma por enquanto. Vamos ver se chega mais. Você sabe se tem mais, Felipe? Se tem várias pessoas que estão questionando ali? Que não estão conseguindo entrar? A princípio foi uma, né? Mas normalmente quando não fala, o resto vai vai junto. Uhum. Bom, eu vou falando aqui um pouco mais devagar e aí a gente, qualquer coisa, você me interrompe aqui, tá, Felipe? Mas eu estou indo na tela e voltando aqui, mas eu vejo e estou acompanhando Tudo bem. para aceitar. Mas aí qualquer coisa me avisa. Eu peço desculpa por ter interrompido. Não precisa, não. Pode interromper. Pode interromper. Só me avisa aí, qualquer coisa me chama de novo, tá bom? Tá bom. Então tá. Bem, voltando aqui na teoria de Maslow, né? Então a gente, para que ele imaginava que assim, para a pessoa ser um bom profissional, feliz, realizado, né? Ele teria que ter encontrado aí todos os eixos aí da pirâmide para baixo, né? Então veja lá em cima a gente tem um rapaz feliz ali, né? Com um troféu dizendo assim, ele está realizado profissional, mas para ele ser realizado profissional, ele tem que ter um bom emprego, ele tem que dormir bem, ele tem que ter uma namorada, ele tem que ter ali, né, o coração tá em ordem, ter uma moradia, saúde, segurança, amigos, né, um bom emprego. Então, veja, para isso, né? Então, cada um tem ali as suas especificações quando a gente fala desses conforme a gente foi avançando, né, no tempo. Então, existe ali uma trajetória profissional onde as pessoas se preocupavam somente em vendas, ninguém se preocupava. Se a gente for ver uma história aí de RH, de departamento pessoal, pagadoria, né, que a gente fala de você ter as pessoas, então, bem na época lá, né, de moedas, de troca de moedas, as pessoas só se preocupavam em trabalhar. Depois que veio essas questões aí, dessas teorias, de se preocupar um pouco mais com a pessoa, de se preocupar um pouco mais ali, né, do que realmente é necessário para cada um. Mas veja, a gente hoje, olhando um pouco essas teorias, e a gente trazendo um pouco para o nosso universo, né, em 2021, eu diria assim, será que hoje essas teorias, elas prevalecem? Né? Porque, veja, olha, durante a década de 30, né, que tinha essas utilizações de métodos que tinha a questão de avaliação de cargos. Veja, na década de 30, né,
E aí tinha aí algumas coisas de sindicato, né, para poder fazer a justiça. Então, é algo que não é tão novo, né? Aí lá em 1940, aí veio um pouco mais de um método ali, aperfeiçoando mais os métodos para avaliar, né? Para a gente olhar ali o que realmente as pessoas estavam preocupadas. Só que só em 1960, aí sim que aqui no Brasil chega um pouquinho mais as informações de avaliar, de classificar cargo, de método de pontos, que a gente vai olhar isso até o final do mês aí, a gente vai ter essas informações aí, como é que isso a gente faz, né? Então, assim, essas questões de pontos, essas questões de tabela salarial, né? A questão de justiça. Então, assim, só em 1960 que chega alguma coisa aqui para o Brasil para poder ali, a empresa Light, né? A empresa Light aí, essa empresa é a de energia, né? Se eu não me engano, era lá do Rio de Janeiro, aqui em São Paulo, não sei bem direito. E aí, essa questão aí que entra alguns sistemas de remuneração. Aí que sim que chega um pouquinho ali. Eu creio que a gente já falou, e eu já falei com vocês um pouquinho de budget, mas pode ser que tenha alguém aqui que ainda não ouviu falar em budget, né? O budget é orçamento. Alguém aqui está para casar, está noiva, está grávida? Temos alguém aqui no grupo? Está comprando casa, trocando de carro? Ninguém está com esses projetos? Na situação da população, não está ninguém com esses projetos, não. Mas de repente esses projetos podem ter acontecido, né? Os percalços da vida, né? Sim. Uma gravidez pode ter acontecido, né? Uma separação, né? Talvez na pandemia. Vender uma casa e comprar outra. Tá, tem que vender primeiro para depois comprar. Tá. Para sair de um lugar para ir para outro. Tá, mas aí você vai comprar algo talvez melhor ou em outra região, enfim, certo? Tá. Eu espero que seja, né? Porque a gente não conhece. Ok, mas aí você tem uma ideia, assim, né? De repente, eu já fiz isso também em algum momento da minha vida, né? De repente, de querer vender algo e trocar, tipo um carro, uma casa, né? E aí a gente quer, de repente, até uma separação, eu sou separada, eu passei por esses momentos, e de repente a gente tem que fazer um planejamento pessoal, né? Às vezes é um planejamento pessoal para um lado bom, e às vezes é um planejamento pessoal, não digo que seja para um lado ruim, mas é que a situação nos tenha forçado, né? Então, quando eu falo um planejamento pessoal de uma situação forçada, pode ser a perda de um ente querido da gente, né? A gente não espera, não está previsto. Pode ser, de repente, a nossa casa estoura um encanamento e aí você tem que arrebentar todo o banheiro e aí você não encontra mais aquele azulejo, não tinha na sua casa também, e aí você tem que arrumar todo aquele banheiro, né? Então, olha o quanto que a gente vai aí, né, tendo, quando a gente não tem um planejamento e essas surpresas acontecem, né? Então, quando a gente fala em budget, né, que é essa palavra em inglês, ela diz que é um planejamento, tá? Então, budget é o mesmo que orçamento, é o mesmo que planejamento, né? E o que que... Professora, a senhora poderia dar só um exemplo dentro da área do RH sobre esse budget? Como é que a gente poderia fazer? Sim, nós vamos fazer, eu vou inclusive colocar aí um budget na área de cargos e salários, inclusive, tá? Então, a gente tem aí um budget em diversas áreas, não só na nossa de cargos e salários, como a gente tem um budget na área, na empresa num todo, né? Todos os departamentos, né? Todos os departamentos. Então, existem em algumas empresas uma área de planejamento orçamentário. Então, é um departamento. Esse departamento ele cuida do planejamento orçamentário da empresa inteira. Nossa, mas eles que fazem esse planejamento? Não. Cada departamento vai fazendo o seu com algumas premissas e algumas diretrizes, né? Então, quando a gente fala em budget, orçamento, eu comecei a dar esses exemplos bem simples para que a gente possa entender que se eu consigo fazer um exercício comigo, né, eu vou conseguir entender o conceito e aí em qualquer área que eu trabalhar eu vou conseguir fazer esse orçamento. Eu acabei, dentro da própria empresa onde eu trabalho hoje, aprendendo a fazer um orçamento para dentro da minha casa. Não que eu não tinha,
mas da forma que eles estruturaram, e eu vou trazer dessa forma para vocês, acabou assim abrindo um pouco minha cabeça. E eu falei, poxa, se na empresa está sendo feito desse jeito, por que eu não posso levar para minha casa? Né? E a gente começou a fazer esse exercício aqui em casa. E é interessante isso, porque assim, às vezes a gente ganha X, às vezes não. Nós temos ali a nossa renda, né? Nosso salário. Então, eu ganho lá R$ 2.000. Eu faço meus boletos, eu tenho ali meus boletos, eu tenho as minhas despesas, e eu saio pagando aqueles boletos. Chegou no final do mês, deu 10, R$ 20, sobrou aqui, mas já estou recebendo mês semana que vem. Tá bom, consigo passar com isso, eu tenho meu vale alimentação, eu tenho meu vale refeição, minha geladeira já está cheia, só o ônibus, mas eu já tenho vale transporte, então eu estou tranquila, né? E aí chega meu pagamento ali, eu começo a pagar todos os boletos de novo. E a gente acaba virando nesse ciclo e a gente acaba nem vendo para onde esse dinheiro vai. Ainda mais nos dias de hoje. Nós vamos no mercado num dia, no dia seguinte as coisas estão tudo mais caras. Então a gente não consegue saber o quanto que aquilo ali, para onde está indo. Tem muitas pessoas não, tem muitas pessoas que são ali bem controladinhas, né? Então o que a gente tem que entender é que esse budget é um orçamento, é um plano para que a gente possa começar daí ser mais produtivo, seja dentro da empresa ou seja algo que eu vou trabalhar dentro de casa. E como é que a gente faz um budget, tá? Eu vou colocar esse budget orçamento pessoal e depois a gente vai fazer um de cargos e salários. Então, como é que eu faço esse budget? Eu vou elencar, eu vou listar num pedaço de papel ou numa planilha ali, no Word, no Excel do meu computador, e vou sair digitando tudo o que eu tenho. Então, eu vou colocar lá quanto eu ganho, né? O que é rendimento, o que entra, o que é receita e o que é despesa. Quando a gente fala receita, é tudo aquilo que entra. Então, eu vou colocar ali se eu tenho, né, o meu salário, se eu tenho hora extra, se eu tenho um vale alimentação, se eu tenho um vale refeição, se eu tenho uma ajuda de custo, se eu tenho uma venda que eu faço de um bolo que eu faço para festa de final de semana, eu vou fazer um artesanato, então eu estou vendendo, eu vou colocar ali todos os meus valores. E também, ao mesmo tempo, eu também vou colocar tudo aquilo que eu gasto. Então, veja, a gente vai colocar ali o valor de condomínio, aluguel, luz, água, telefone, celular, comida, se eu vou jantar, o seguro de vida, se eu preciso fazer, seguro de carro, seguro de casa, a minha faculdade, os meus livros, os cursos, né? Diversão, vou colocar quanto que eu vou gastar com cinema, com as minhas férias, quanto que eu gasto no mês. Então, veja, se a gente olhar isso aqui, por isso que eu perguntei se tinha alguém que estava para nascer neném ou para casar, porque às vezes não tem ideia de tamanho das coisas que tem aqui, né? Acha que é só lá a festa do casamento, o bolo, o topo do bolo do casalzinho feliz, bonitinho, né? E depois as lembrancinhas e tal. Só que aí depois do dia a dia, você tem que lembrar que você tem que pagar ali o seu aluguel, a luz, a água, né? Aquele valor da festa. Depois aí você tem aí algumas coisas, né? Que você também vai querer passear, tá namoradinho novo, né? Casou novo. E aí você quer passear, então você vai no cinema, você vai comprar uma pipoca no cinema, enfim. Aí eu tenho a sogra agora para dar presente, eu tenho sogro, eu tenho filho, tenho nora, e vou ter que dar presente de Natal, de aniversário, né? E eu começo a colocar. A partir do momento que a gente faz isso numa planilha, a gente começa a ter um susto, porque a gente começa, mas a gente tem que colocar tudo mesmo, tá? Até aquele milho, quando a gente compra na faculdade, que a gente vai para a sala de aula e a gente passa ali na porta, aquele cheiro de milho gostoso, você pega um potinho para assistir aula, que você já está atrasado, você senta lá e vai comer aquele milho. Então, assim, e saudade disso, né? Colocando um parênteses aqui, ou saudade de estar lá no presencial, e você chega ali, você tem um custo daquele valor, ou a batatinha, enfim. Então, você está indo para a faculdade, você tem um valor. Com a pandemia, muitas coisas que a gente pode olhar aqui, eu consegui tirar da minha planilha. Né? Então, por exemplo, hoje, essa aula, eu estaria nessa turma não porque é AD, mas a aula de ontem, por exemplo, é aula presencial. Eu teria um custo de estacionamento, de gasolina e de ir até a faculdade. Né? Iria comer alguma coisa ou comprar uma água ali, e estaria lá, e depois o meu retorno para casa. Então, assim, esse gasto eu já não tenho mais, né? Pelo menos agora, nesse momento. Então, isso sobrou na minha planilha, vamos dizer assim. E aí, quando a gente faz esse orçamento, a gente começa a ver que tem muitas coisas que a gente tem que começar a separar.
Então, a partir do momento que eu fiz essa lista, eu vou pintar de cor diferente, né? Pego lá um marca-texto, se eu rabisquei no papel, ou se está lá na planilha, eu começo a colocar nessa planilha de cor diferente, e aí eu vou considerar ali o que eu chamo de essencial e o que não é essencial. Então, por exemplo, a água, a luz e a alimentação, eu não consigo ficar sem, um exemplo que eu coloco aqui. Agora, a minha manicure, presente e doação, peraí, eu consigo ficar sem fazer minha unha? Puxa, mas eu gosto tanto da minha unha bonitinha e tal. Ok, mas eu não tenho dinheiro. Ou eu faço e dou um jeitinho, dou uma lixadinha nela, tá ali, tá limpinha, tá bonitinha. Mas ela não vai ficar pintada essa semana, né? O presente, puxa, meu amigo, minha nora, minha sogra, minha mãe, olha, não estou em condições de te dar um presente. Eu vou te dar um abraço, eu vou te dar um beijo, eu vou te dar um carinho, amor, mas o presente eu não tenho como te dar, né? Então, você começa essa lista não essenciais a cortar algumas coisas. Então, como que a gente faz isso, né? Primeiro eu vou listar tudo, depois eu listo em essencial e não essencial, e aí eu vou ver o que realmente eu posso tirar. Você vai ver que tem bastante coisa que a gente consegue sim tirar do nosso orçamento, sem ser mão de vaca, tá? Eu costumo dizer isso. Uma vez uma aluna falou: Nossa, eu fiz isso com o meu marido começou a me chamar de mão de vaca, né? Porque eu comecei a tirar até a cerveja dele, isso aí é supérfluo e tal. Eu falei: cuidado no que você mexe, né? Cuidado, não vai tirar a cerveja nem o futebol, calma lá, né? Vai com calma, mas assim, será que eu preciso ter outras coisas? O meu dinheiro às vezes está muito, está pouco. Por que ele, às vezes, meu salário, eu ganho mais do que meu amigo? Ele consegue comprar um carro e eu não consegui. Não estou com inveja dele. Mas como é que ele conseguiu fazer isso? Vamos lá, né? De repente ele abriu mão de algumas coisas. Eu, quando comprei minha casa, né? Minha primeira casa, meu primeiro imóvel, foi parcelado, claro, não foi à vista, mas assim, eu abri mão de muitas coisas, de festas, de viagens, de lanches, de pizza. Aí você fala, poxa, professora, uma pizza no final de semana? Sim, uma pizza no final de semana. Compra farinha, faz uma. Já que não vai sair mesmo, então faz algo na família, se junta ali, vai para a cozinha e fica ali fazendo, vocês vão ver que isso faz a diferença, tá? Eu digo por experiência própria. E quando a gente fala nisso, aí a gente tem que ali, ó, né, estimar os gastos. Então, depois que eu fiz toda essa lista, o que é essencial e o que não é, aí sim eu vou estimar meu gasto mensal, realmente qual é o meu gasto mensal, o que realmente eu preciso. E aquilo que eu falei, a gente não precisa ser radical e nem ter a fama de mão de vaca. Eu tomo minha cerveja de final de semana, eu tomo minha cerveja diariamente, sei lá, eu compro uma paçoca por dia, um batom, um bombom, eu vou continuar, né? Mas aí, se você está começando a planilhar isso, você vai ver que para você chegar em alguns objetivos, talvez você vai ter que diminuir algumas coisas. E o que você vai diminuir? Então, na minha cerveja eu não vou mexer, mas eu posso mexer em outras coisas. Eu vou começar a desligar as TVs em casa, da tomada, né? Ao invés de usar a fritadeira elétrica, eu vou pôr no óleo, vou pôr no gás, né? Ao invés de eu usar o carro para passear, eu vou de ônibus, eu vou a pé, né? Porque a gasolina está cara. Então, são esses exercícios aí que a gente faz e aí a gente começa a projetar alguma coisa a mais. Então, eu até trago uma frase aqui que eu gosto muito, que fala assim, ó, que quem gasta muito dinheiro comprando o que gosta, acaba sem dinheiro para comprar o que precisa. E é a própria realidade, né? E uma coisa que a gente tem que ter muito de atenção aqui é que o total de gasto não pode ultrapassar os rendimentos mensais. Isso é fato, né? E como é que acontece um budget, um orçamento corporativo aí, que foi o que a Valqueira acabou de pedir? Como que a gente faz isso na empresa? Como é que a gente vai fazer isso no RH, né? Então, no mundo corporativo, ele tem ali um orçamento. Quando a gente fala um orçamento estático, né? É um orçamento que ele tem ali, né? Algo previsto, né? Mas que não podem ser alterados. E tem aqueles que eles podem sim ser revistos e serem alterados. Então, a empresa, normalmente, ela faz o que pode ser alterado, que é quando faz esse forecast aqui, ó, que é a revisão do budget, né? Então, é um dos métodos mais populares que existe, né? Então, você tem o budget e você tem a revisão do budget. Então, isso é normal que aconteça.
Na empresa onde eu trabalho, por exemplo, se fala muito assim, o RE 06, o RE 04, o RE 010, o RE 10. O que significa isso no mundo corporativo, essas siglas, né? Significa que é a revisão 10, é a revisão no mês de outubro, ou é a revisão 10, é a 10ª revisão, né? Então, é normal, de repente, você está nos bastidores ali do mundo corporativo e você ouvir alguém ali falando, ó, o RE04 vai começar, a gente tem que se dedicar e o negócio está feio, a gente vai ter que apertar o cinto, nós vamos ter que economizar, nós temos que nossa meta e nosso desafio no RE4 é tirar R$1 milhão. E aí o que acontece? Como é que acontece isso na empresa, né? Existe lá uma área que centraliza, que é a área de planejamento orçamentário. Essa área ela tem todos os valores da empresa, então tem um custo lá de 10 milhões, e acontece que se não cortar algumas verbas, se não diminuir esses gastos para 8 milhões, a empresa começa a ficar comprometida aí para uma falência, ou pagamento de funcionários, alguns boletos, enfim, as coisas aumentaram. Então, ela vai ter que ter ali um cinto, um freio. E aí, como é que ela faz isso, né? Ela passa uma planilha com todas ali aquelas linhas, né, que você orçou, ou seja, no teu dizer ali, então, o que eu orcei para a minha área, e ela vai dizer se tem alguma coisa para você cortar dali. Então, teve um ano, por exemplo, que nós chegamos no RE06, que foi em junho, eu não me lembro agora que ano foi antes da pandemia, né? Anos normais aí sem pandemia, e que a gente tinha que cortar muita coisa do orçamento, e todo mundo tinha que cortar um X% do orçamento. Só que o meu orçamento, ele já era muito enxuto, são coisas que eu não podia abrir mão, são coisas essenciais. O que eu podia abrir mão? Viagens, eu, por ser a líder, né, da área de RH, eu ia para as fábricas, né, eu tinha ali o meu orçamento das viagens das fábricas em alguns determinados meses durante o ano, e aí eu cortei essas viagens. Então, o meu percentual de budget ali, eu atingi a meta e não fiz nenhuma viagem, eu tive que adotar um plano B. Na época, a gente não tinha tanta estrutura para fazer reuniões, né, de forma ali tão online, mas a gente acabou tirando essas reuniões, né? Vai no telefone, e aí eu acompanho algumas coisas de longe e não estaria ali no presencial. E aí cada departamento fez um pouquinho do seu, o que era essencial, o que não era. Então houve essa revisão, né? Ah, professora, então quer dizer que se eu tenho um orçamento, eu, Andréia, tenho um orçamento, eu também posso adotar esse mesmo processo? Pode. A gente pode. Eu posso, de repente, agora, em novembro, projetar o que eu vou gastar o ano de 2022. E que a partir de 2022, que nem a Valquíria falou, eu tenho que vender uma casa para comprar uma outra. Mas, de repente, a outra que ela quer pode ser maior, pode ser em outra região, e ela tem que investir um valor. Só que hoje, a Valquíria não consegue guardar dinheiro. O que ela tem que fazer? Ela tem que olhar se no orçamento dela para 2022 tem alguma coisa que ela pode cortar do essencial e não essencial. Então, é isso que as empresas fazem. As empresas colocam ali um planejamento, né, de pessoas, e quando a gente fala em RH, e quando a gente está falando ali de cargos e salários, a gente está falando exatamente de um planejamento de pessoas. Então, eu trago um planejamento, um exemplo de planejamento de pessoas em RH em cargos e salários. A gente teve lá de recrutamento e seleção, o que eu tenho que fazer para ter um planejamento? Aqui eu tenho que ter um planejamento de recursos humanos em pessoas. Por que pessoas? Porque cargos e salários, eu estou cuidando da remuneração das pessoas, eu estou cuidando se essas pessoas vai ter aumento de pessoas ou vai diminuir. Então, quando existe os departamentos todos têm que fazer aquele exercício, né, de encaminhar os seus orçamentos, ele já tem que pensar e ter esse olhar. Eu vou dar aumento para algum funcionário? Se eu der aumento para algum funcionário, o meu orçamento ele vai ter que aumentar. Se eu for mandar alguém embora, eu tenho um valor de despesas da rescisão dele, mas depois eu não tenho mais ele na minha folha de pagamento, eu não tenho mais ele no
no meu centro de custo, no meu departamento. Então, eu consigo ter um ganho, né? Mas esse ganho, ele não é tão imediato, porque e o que você desprendeu de rescisão? Eu fui fazer um trabalho de consultoria numa empresa e a empresa falou assim para mim: olha, eu vou reduzir meu custo da área, né? Eu estava fazendo um trabalho lá de orçamento, ajudando na área de cargos e salários, de remuneração, e a pessoa falou assim para mim: olha, eu vou reduzir meu custo, eu vou mandar 5 pessoas embora. Falei, quantos anos essas pessoas têm de empresa, né? Ah, uma tem 5 anos, a outra tem 8 anos, uma tem 1 ano e tal. Falei, tá bom. Só que o salário dela hoje é X valor, R$ 1.000, vamos dizer assim. Quando você manda uma pessoa embora, você tem que pagar, né? 1 mês de aviso prévio, no mínimo, para ela, né? Então, você tem ali mais um salário para ela. Você tem a multa de 40% do fundo de garantia dela, que você também tem que pagar. Se ela tiver férias vencidas, tem que pagar mais um salário. Então, você tem o salário do mês, você tem o salário do aviso prévio, você tem o salário das férias. Se for dependendo do ano que você está pagando, é uma metade, se for em junho, é a metade do salário dela referente ao 13º, porque ela já tem direito. Ou seja, você está enxugando os valores do seu orçamento, mas não nesse mês. Você vai enxugar o teu orçamento aqui na frente. E a pessoa não entendia isso. E aí eu expliquei para ela, falei, você não tem, por exemplo, uma pessoa que você está sendo... Vamos pensar bem radical, que você está demitindo uma pessoa e você tem um aviso prévio para ela e as férias. Só aí você está pagando o salário do mês, o aviso prévio e as férias. Vamos pensar só nesses 3 pontos. Aqui você tem 3 meses de salário que você está pagando, só que você está pagando hoje. Então, você nada mais do que você fez, o quê? Você trouxe aqueles orçamentos que estavam dali 3 meses para frente, você trouxe para agora. Ela, eu falei, então você não está reduzindo custo, você está trazendo o custo para agora e você não vai ter ele amanhã. Mas se você for ver, a hora que você falar, eu vou reduzir custo, você vai levar essa informação lá para frente, você tem que diluir isso. E essa rescisão, ela estava prevista nesse mês para acontecer? Ah, não. Falei, então você vai ter um custo além daquele que ainda você tinha provisionado. Então, às vezes, as pessoas esquecem um pouco isso, e quem é da área de RH e está ajudando a construir esse orçamento, a gente tem que dar essa visão para essa pessoa, né? A gente tem que passar isso para aquele líder. Então, muitas vezes as pessoas vão na reunião de condomínio e falam assim, para reduzir custo, vamos mandar o zelador embora, manda o porteiro embora, contrata outro. É por ilusão. Porque você está mandando uma pessoa embora, mas você está pagando uma série de coisas para ele, e você vai trazer outro que não sabe nem quem é. Você tem que treinar, você tem que gastar com o processo seletivo. Então, assim, mandar alguém embora para economizar é ilusão. A não ser que você vai mandar uma pessoa que ganha R$ 10.000 para contratar uma por 1.000. Né? Aí sim, você está economizando, mas antes de você economizar, lembre-se, você teve um gasto com essa pessoa de 10.000. Depois sim, você vai ter esses ganhos. Não sei se isso ficou claro. Se não ficou, vocês me levantam o braço aí, pode me interromper, tá? Então, quando a gente fala em budget de pessoas, né? Como é que a gente faz esse planejamento? Então, a gente vai conversar ali com o gestor da equipe, a gente vai apoiá-lo, e normalmente as empresas, elas fazem assim, tá? É o budget do RH. Então, quando eu falo em orçamento de pessoas, de valores, né? Eu consigo considerar essas informações dentro do RH. Existem empresas que deixam isso dentro do departamento de RH e existem empresas que deixam em cada departamento. Qual é o certo e qual é o errado? Não tem o certo e o errado. O que tem é a definição da empresa, né? O que é melhor para se controlar? Aí vai depender. Se você tem uma pessoa em RH que ela te apoia, que ela é para cuidar do orçamento de pessoas, então você vai cuidar da empresa num todo, se aquele número de pessoas está sendo contratada, se aquele salário realmente é aquele mesmo, o gestor veio e pediu para você dar uma promoção para alguém, você vai falar, não posso dar, isso não estava no orçamento, né? Então, você que tem que cuidar. Agora, se você tem ali cada departamento cuida do seu, então se eu, por exemplo, uma gestora, eu não sou da área de RH, sou lá da área de logística, eu não orcei um mérito, uma promoção, um aumento de salário para o meu funcionário, o meu orçamento vai ficar pequeno, né? Vai faltar dinheiro, porque eu só orcei que ele ganharia R$ 2.000 por mês, aí eu dou um aumento de mais 500,
eu vou ter que pagar 2.500 para ele no mês. Só que eu não orcei. Então, o meu orçamento, para eu prestar conta depois lá com o meu diretor, vai faltar esses R$ 500 por mês. Então, quem está respondendo por isso sou eu, a gestora da área de logística. Se o RH tem isso, quem vai responder isso é o gestor da área de logística e o RH, né? E para que eu possa, poxa, mas eu preciso dar um aumento para a pessoa, ele pediu as contas, é uma pessoa-chave aqui na empresa, e eu não vou dar aumento para essa pessoa, né? Então eu vou fazer uma contraproposta, mas não está no orçamento, ok. Não tem as revisões, os tais do REs que eu falei? Coloca numa dessas revisões e peça aprovação, porque sempre os orçamentos têm aprovações aí dos líderes, né? Dos CEOs da empresa, presidentes, diretores, e peçam por que você está aumentando o teu budget ao invés de abaixar, né? Então, você tem que pensar muito no seu budget de pessoas, da sua área de RH, se você tem software que você vai ter que usar, se você tem que pagar alguma empresa para te ajudar ali nos testes psicológicos, se você vai ter uma terceirização de algo e você vai ter que pagar. Então, isso tudo a gente tem que colocar nas minhas despesas, igual quando a gente faz um orçamento da linha de casa, né? Então, eu estou colocando lá minha roupa, minha batata frita, minha cerveja, meu vinho, meus almoços, minha luz, minha água, é a mesma coisa, só que a gente está falando dentro da área de RH, tá? Ficou claro aí, Val? Estou aqui, tá, claríssimo. Tá. Né? É um caminho aí. E aí é aquilo que eu digo, né, Val? Aí você vai falar assim, onde que eu faço isso? Né? Tem algum software para isso? Planilha Excel. Você coloca lá no Excel, né? O que você tem de despesas, você coloca no ano, de janeiro a dezembro, as coluninhas ali, e aí você coloca todos os seus itens ali. Então, quando que você vai admitir uma pessoa, qual é a linha de salário, qual é a linha de hora extra, qual é a linha de adicional noturno, de vale-refeição, de presente de final de ano que você vai dar para aqueles funcionários, né? Aumento do salário, e aí você coloca ali e vai projetando. Então, você tem ali no seu Excel, a própria planilha Excel já te faz isso, tá? É só você fazer ali as fórmulas e fazer as linhas e compor isso daí. E acompanhar, né? O segredo do orçamento é acompanhar. Não adianta simplesmente, agora em novembro, você criar um orçamento para 2022 e não acompanhar o que está acontecendo. Não adianta nada. Né? Você tem que estar ali, principalmente nas empresas. As empresas, o acompanhamento é mensal. Né? O nosso orçamento pessoal, por exemplo, é interessante que a gente faça mensal, né? Isso é interessante, tá? Não, eu queria só dar um exemplo, Andréia. Pode falar. Né? Não sei se cabe a esse planejamento que você está falando, né? Mas, por exemplo, eu tinha uma funcionária que ela estava em vendas, né? Nós contratamos como vendas, só que ela não se adaptou, né? E nós passamos para auxiliar de produção. Ok. Só que ela acabou perdendo alguns benefícios e no outro ela ia ganhar. Eu queria saber se nesse planejamento eu também tenho que ver esses planejamentos, porque uma das perguntas que ela fez, né, que é a Flavinha, maravilhosa, ela falou assim, Valquíria, será que é melhor, já que eu não me dei bem em vendas, que eu gosto, procurar outro emprego ou ficar aqui? Aí, como gestora do RH, posso atuar, entendeu? Eu quero dizer, para não ocorrer isso com os outros funcionários. Tá, qual que era o cargo dela em vendas? Auxiliar de vendas. Auxiliar de vendas. E qual que era? Ela foi para auxiliar de produção. Isso. Tá. Quando a gente fala em auxiliar, normalmente a gente está falando do mesmo cargo, são auxiliares. Ok. Quando a gente fala em auxiliar de vendas e auxiliar de produção, e a gente vai ver em alguns encontros mais à frente, com certeza esses cargos ele tem que ter uma descrição de cargos. O que faz um auxiliar de vendas e o que faz um auxiliar de produção. A partir do momento que eu tenho isso desenhado, claro que são coisas distintas, mas assim, quais são as responsabilidades de um auxiliar de vendas? Quais são as responsabilidades de auxiliar de produção? Quais são os benefícios que eu tenho para um cargo e quais são os outros? E do outro cargo? Quando você diz que tem diferenças de benefícios, ela estava mudando de região, alguma coisa assim? Como é que funcionou isso? Não, na verdade é o que eu falei, né? Ela tinha os direitos normais, que era direito de. Como é que chama?
auxílio alimentação, auxílio passagem, né? Vale E alimentação, vale transporte, vale vale transporte. refeição. Porque assim, Tá, eu falei para você, eu sou leiga, não sei nada disso, né? tá Só que bom. me colocaram para fazer. Aí ela Aham, não estava se adaptando, ela não se adequou à venda, ficou 3 meses lá, não conseguiu fazer. E aí ela tinha benefício da comissão também, entendeu? De tá comissões. bom. Só que, como eu falei, ela não estava vendendo. Para não mandar ela embora, nós sugerimos para ela em outra área, onde Ok, estava sendo necessidade, que era auxiliar de produção. Na tá, auxiliar de produção, você tem, né, a insalubridade, periculosidade, entendeu? Que isso está tá, envolvido também, como, querendo ou não, é um benefício já adquirido. Não estou tá, oferecendo mais, entendeu? Só que o que tá. aconteceu? Ela achou que a gente estava humilhando ela. E aí Por ela ela falou ter para ir mim, para Valquíria, produção. isso. Aí eu É um falei para ela, aí ela, preconceito aí, né? isso. Aí eu falei para ela, É. olha, a gente está dando uma oportunidade, que é o que a gente tem. Mas aí ela falou, e se eu fosse buscar outro emprego? Aí eu falei, você só tem que olhar o melhor para você, o que é Exato. interessante para você. Porque era o primeiro emprego dela, Andréia, só para você Aham. entender. Então ela Tá, realmente não entendia nada. Eu, como já tá. trabalhei, eu sei que benefícios faz a diferença. Sim, Mas eu fiquei perdida, porque eu falei, que nem você falou, o planejamento. Quando eu contrato, eu tenho que planejar isso também, tem. para saber quais são os benefícios, para não ter a perda do funcionário, né, do colaborador, que a gente fala. Isso, isso. E aí eu não soube orientar. É isso que eu quis dizer. Tá. Eu não sei Eu como vou orientar. dividir essa sua dúvida em duas etapas, tá, Val? Tá, Eu vou colocar aí. Primeiro, eu vou até abrir um parênteses aqui, eu acho que é importante para todo mundo, porque a gente vai chegar em algum momento aqui que eu vou falar de remuneração, e aí eu já estou adiantando um pouquinho quando a gente chegar lá, tá? Então, assim, é um parênteses, mas que eu só estou adiantando um pouquinho que está lá na frente de conteúdo. Quando a gente fala assim, remuneração do funcionário, o que a gente quer dizer de remuneração? A remuneração de um funcionário é o salário dele, aquele que ele foi contratado. Olha, Valquíria, vem trabalhar aqui comigo, eu vou te pagar R$ 2.500. Eu vou te registrar com esse valor. Então, isso é o teu salário contratual, ou seja, é aquele que eu vou te registrar na sua carteira profissional, no seu contrato de trabalho, são R$ 2.500. É, Só que aí, Valquíria, aqui na empresa, você vai trabalhar na área de vendas. E dependendo do que você vender, você vai ter mais 10% de comissão. Então, você ganha 2.500 fixo e mais 10% de comissão. Dependendo do que você vender, você pode até tirar mais do que seu salário, né? Então, Valquíria, eu vou te registrar com 2.500, mas veja, os funcionários que eu tenho aqui, os vendedores, eles tiram aí em torno de R$ 2.000 de vendas, de 10% de venda que eles fazem. Então, você vai ter um salário de R$ 4.500. Então, a pessoa enche os olhos. Só que você tem que deixar claro que, assim, isso faz parte da remuneração dela, porém, não é garantido no mês. O que é garantido no mês? Os R$ 2.500 que ela foi contratada, mais 2.000 de comissão se ela vender, senão ela não ganha esses 2.000. E aí, olha, eu vou te dar um vale alimentação, eu vou te dar um vale transporte, eu vou te dar um vale refeição, no valor de, né, um valor X aí. Então, esse pacote todo que eu estou explicando para aquele candidato, para aquele funcionário, isso significa a remuneração dele. Para eu chegar nessa remuneração, para eu ofertar isso a um candidato, no meu orçamento, no meu budget, eu já tenho que estar lá no determinado mês, quando eu vou contratar essa pessoa, se é uma pessoa que vai ser contratada agora a partir de janeiro de 22 e vai ficar comigo, é um aumento de quadro na minha empresa, então eu tenho que considerar que no departamento de vendas, em 2022, eu vou ter essa pessoa que lá com 4.000, quase R$ 5.000 lá de salário, de remuneração. Então, esse orçamento fica lá, 5.000 de remuneração. Nossa, mas era 2.500 só o pacote dela. Ok, só que a gente não vai nem aprofundar muita coisa, porque também tem o lado dos encargos, que isso também é um custo. Então, se a gente for ver, uma vez e meia o salário daquela pessoa que você tem a mais para estar ali no mês de gasto com aquele funcionário. Então, você tem aquele valor, então está ali no seu orçamento. O que aconteceu? Então, você colocou no orçamento e ela estava lá na área de vendas.
Aí o RH pegou e viu que ela não estava vendendo, não estava performando, não estava bacana ali, ela também não se achou. Então, olha, funcionária, vem cá. Nós estamos aqui na empresa, a gente viu que você é uma boa funcionária, porém não, né, desmerecendo o teu lado profissional, mas nós vimos que na área de vendas as coisas não estão indo de forma que nós esperávamos. Você aceita, né, ir para uma outra vaga de auxiliar de produção? É para trabalhar na fábrica, você vai ali trabalhar no auxiliar de produção. Então, da mesma forma que você vai auxiliar a área de vendas, você vai ter para auxiliar de produção. Só que lá você não tem a comissão de vendas, né? Mas lá você tem a insalubridade, você tem a periculosidade, enfim, aí vai mostrar o que tem ali de ganhos para ela, de venda, de valores. E aí o teu orçamento, vamos lá, pensando um pouco no orçamento. O teu orçamento, ele estava orçado esse valor na área de vendas. Vai continuar tendo uma pessoa, você vai admitir outra pessoa, você vai admitir outra pessoa, ok, está lá. E na área de produção, esse valor que você transferiu ela para cá, esse valor estava orçado? Ah, estava, Andréia, porque tinha uma vaga lá em aberto, que teve uma menina que pediu demissão e a gente tinha que pôr lá. Então você não vai ter perdas no orçamento, porque o orçamento de vendas estava lá, que era ela, e aí agora você vai contratar outra pessoa, então o orçamento vai ficar ali. Você não vai ter que ficar depois se explicando que você orçou alguma coisa e não usou. Você justifica que determinados meses você ficou sem a pessoa, porque a outra pessoa foi para outra área, né? Então, ali o orçamento você tem que ter essa justificativa. E essa dança de cadeira. Se você tirar de uma área e ir para outra, então você está tirando dessa. Então, você está dando um saving, ou seja, está sobrando dinheiro nessa área. Mas e na outra? Na outra está faltando. Então, você vai dizer que você está transferindo o valor. Não, não está sobrando. Essa daqui estava no meu orçamento, mas essa outra aqui para onde ela está indo também estava no meu orçamento. Eu só vou aproveitar a pessoa para ir para essa área. Aqui ficou um buraco, eu vou contratar outra pessoa, eu vou promover alguém, eu vou trazer de outra área. Então, o que você tem que acompanhar do orçamento é isso. Se essa vaga que era vendas, ela indo para produção, existia ou não, e vice-versa, né? E aí você faz os ajustes no decorrer conforme vai andando. Agora, no caso para a funcionária, a orientação de como a Valkyrie, o RH, né, a parte administrativa ali vai conversar com a funcionária, é sentar com ela, explicar, dar esse feedback dizendo que ela não está performando, que não está bem, e aí você orienta, né, mostrando para ela que não é que ela está perdendo benefícios, é que na área de vendas ela tem comissão. Então, comissão não é um benefício, ela faz parte da remuneração. E adicional de periculosidade e insalubridade, ele também não são benefícios, ele faz parte da remuneração. Por que, Valquíria, que a gente fala que periculosidade e insalubridade não faz parte dos benefícios? Eu tive um grande problema numa empresa onde eu trabalhava, tá? Porque, assim, a insalubridade, elas são aqueles graus de riscos de áreas insalubres. O que é uma área insalubre, né? É uma área que você trabalha com muita química, pó, ventilação, ruído. Então, isso tem o segurança do trabalho, né? O pessoal que tem as normas regulamentadoras, as NRs, né? Que você consegue ali identificar os ruídos. Então, sempre vai ter um engenheiro do trabalho que ele vai apontar isso. André, mas a gente não tem engenheiro do trabalho. Ok, mas você tem que ter um laudo de uma empresa que você contratou para identificar se aquela empresa realmente ela tem ruído, né? É câmera fria. Então, tem alguns cargos que já é ali direto de você ter insalubre. Porque essas pessoas que mexem com poeira, essas pessoas que mexem com química, né? Então, ali nem precisa de laudo, já sabe que a função daquela pessoa, ela está ali, já é um risco insalubre. A periculosidade, o próprio nome disso é perigo. Então, por exemplo, os frentistas de postos de gasolina, eles estão em pleno perigo ali de dar uma explosão. Então, eles ganham um adicional de periculosidade. Esse pessoal que trabalha em rede elétrica, da Enel, né? Eles também estão sempre nos postes aí pendurados, eles podem tomar um choque, e o choque que eles tomam, realmente, isso pode ser fatal. Então, eles estão em risco. Então, existem alguns cargos que já fala que tem o devido adicional de periculosidade ou insalubridade. Então, isso não é um benefício. Agora, vamos dizer que você tem aí uma pessoa que você tem... o engenheiro do trabalho veio aqui
da minha empresa. E aí ele identificou que a sala onde eu trabalho, diante de uma oficina que tem do lado da empresa, que não tem nada a ver com a minha empresa, mas do lado tem um barulho o dia inteiro, é um ruído. E ele foi com o aparelhinho lá para medir os decibéis e ele viu que está muito acima, que aquilo ali pode causar surdez para mim, como funcionária. Então, está identificado que aquela sala, quem trabalhar ali, vai ter que receber um percentual X de insalubridade. E aí vai determinar, e aí isso vai ter um laudo, isso vai estar nos documentos aí de PPRA, de LTCAT, isso tudo são siglas aí da área de segurança do trabalho. E aí você faz esses documentos, você tem essas informações e vai pagar os funcionários. Isso vai estar no seu orçamento, dizendo que todas as pessoas que estão naquele departamento, eles recebem aqueles devidos adicionais. E aí o que acontece? A partir do momento que você tem esses adicionais, você está pagando para a pessoa, ok. Então, a pessoa já faz conta em cima daquilo. Então, a remuneração dela a periculosidade costuma ser 30% do salário, tá? Então, o que acontece? A insalubridade é 10, 20 ou 40% em cima do salário mínimo. A periculosidade são 30% do salário da pessoa. Então, se eu contratar uma pessoa com R$1.000, ela vai ter R$333 sobre o salário dela, que é ali os 30% de periculosidade. Mas a partir do momento que eu, empresa, os técnicos de segurança do trabalho, engenheiro, eles pegaram aquela sala onde eu tinha periculosidade, que tinha o ruído lá da outra empresa, que não era nem da onde eu estou. Eu vou lá e aí eu coloco uma caixa acústica na sala, eu diminuo esse barulho e não está mais em risco de eu ficar com problema na minha audição, então eu não vou receber mais a periculosidade, porque aquele laudo diz que eu não preciso mais pagar, né? Então, veja, eu tinha isso no orçamento, eu tinha essa informação para a pessoa, que é o funcionário, que ele ganhava R$333 a mais por conta disso, mas a partir do momento que eu tratei aquele ruído, a partir do momento que eu não tenho mais, o laudo já diz que não tem mais o ruído, eu não estou mais exposto. A funcionária não está mais exposta, então ela perde isso. Então, quando a gente fala assim, né, eu não tenho, né, esses direitos, aí, esses percentuais, é um benefício, a gente tem que tomar um pouco de cuidado de a gente falar que é um benefício. Eu fui fazer uma consultoria numa empresa e a empresa falou, olha, a gente está pagando... Eu falei, por que vocês estão pagando periculosidade para essas pessoas, né? Não, porque o laudo consta. Eu falei, mas esse laudo aqui, ele está de 5 anos atrás, de um prédio onde vocês já mudaram e continua tendo esses mesmos ruídos, né? Eu não sou engenheira do trabalho, mas será que não é pertinente vocês terem aí uma consultoria para ver? E quando foi ver, eles estavam pagando para essas pessoas e achava que era obrigado a pagar. E não é obrigado, tem alguns cargos, sim, que são, igual eu te falei, né, dos frentistas de posto de gasolina, né, os motoristas desses caminhões de gasolina. Então, tem alguns que são os próprios cargos já fala, né? Agora, muitos cargos tem porque tem um laudo. Se eu já mudei de prédio, eu preciso fazer outro laudo. E aí, de repente, eu não tenho. Então, às vezes, a gente tem que tomar cuidado, a gente em RH, de eu falar e contratar um funcionário dizendo que ele tem aquele benefício, aquilo não é garantido para ele. Então, quando eu cheguei lá, aí a pessoa falou assim, poxa, então nós vamos tirar esses valores das pessoas? Eu falei, mas é assim, é interessante que vocês conversem com essas pessoas. Então, você tem que trazer essas pessoas para conversar, né, para mostrar para ela o porquê que ela não está recebendo mais, porque com certeza elas estão fazendo contas e gastos em cima disso. O planejamento orçamentário dessas pessoas estão com esse valor, estão com esse salário, né? Então, ter alguns cuidados, tá? Esse adicional é só para CLT ou os demais contratos? Quando você fala demais contratos, Marilu, você pode abrir teu microfone se você puder. Me fala que demais contratos você diz, tipo aprendiz, estagiário, pessoa jurídica. Fala para mim o que você quer dizer com esses demais contratos. No caso, para aqueles funcionários que vão, tipo, prestar serviço, terceirizados. Tá.
Então vamos lá. Vamos dizer que você está numa empresa, igual esse exemplo que eu dei dessa sala que tem ruído, né? E aí o engenheiro do trabalho disse que essa sala ela tem muito ruído e a gente tem que pagar um adicional para esses funcionários. Então esse laudo é da empresa, né? E eu sou funcionária. Vamos dizer que a Marilúcia vai vir trabalhar comigo, ela vai ficar 6 meses fazendo um trabalho comigo. E você é de uma empresa X. Essa empresa X, nós, né, essa empresa, ela tem que dizer que eu, como estou te trazendo, eu vou dizer, olha, a Marilúcia vai ficar numa sala onde ela tem a periculosidade, ela tem direito a receber por conta do ruído dessa sala. A empresa da qual você trabalha, embora você é prestadora de serviço, é ela quem tem que te pagar. É claro que ela vai pagar aí, ela vai depois colocar isso para a empresa, enfim, né, repassar esses valores. Mas quem tem que pagar, sim. Então, assim, nesse caso, não é o cargo que está determinando essa periculosidade, em sim o local. Então, se você for trabalhar no local, por exemplo, você vai trabalhar, você é terceira de um posto de gasolina e você vai ficar lá 1 ano. Se você for um dia ou outro, o correto, tá, de ser extremamente conservador na legislação, a gente teria que estar pagando aquele dia porque a pessoa ficou exposta. Normalmente não se faz isso, tá? As empresas não têm tantos cuidados nesse sentido. Porque você falou foi um dia lá, foi 2 dias lá, ok. Mas aí, se a Marilúcia vai ser uma pessoa terceira e ela vai ficar lá dentro da empresa, essa empresa que te contratou, esse terceiro, ele tem que receber. Aí tem que avaliar, Marilúcia, porque assim, se é o terceiro que está dentro da empresa, da minha empresa, esse terceiro ele é um CLT, por exemplo. Então, ok. Então a empresa paga. Mas pode acontecer de eu, Andréia, por exemplo, eu tenho uma empresa. Vamos dizer que eu tenho ali eu sou a empresa, eu vou prestar serviço lá na Marilúcia, né? E aí eu tenho um funcionário que trabalha junto comigo, é meu parceiro. E eu coloco ele para ficar lá na empresa da Marilúcia, né? Só que ele não é registrado comigo, ele também é pessoa jurídica, né? É aqueles contratos que a gente fala aí de pessoas simples, né? Ele faz ali, ele tem o CNPJ, enfim, ou mesmo que ele é um autônomo, e aí ele está indo lá na sua empresa fazer isso. Então, assim, se ele é meu funcionário autônomo, eu, como autônomo, vou ter que pagar aquilo para ele também, tá? Desde que a empresa me comunique que ali tem realmente esse ruído. Porque senão você acaba deixando de fazer o pagamento aí de forma correta, tá? É a mesma coisa você pegar um terceiro e colocar ele dentro de uma câmera fria, né? Aí os funcionários que você, na empresa, no frigorífico, onde tem a câmera fria, você paga o adicional de insalubridade ali para ele. Mas aí o autônomo que está prestando um serviço para você lá, ele fica lá 5 meses, 6 meses, você não vai pagar? Tem que pagar também, tá? Ficou claro aí, Mariluz? Sim, Pro, obrigada. Imagina. Bem, aí a gente falando um pouquinho aí de planejamento estratégico, né? Então, quando a gente vai construir ali um planejamento para eu chegar no meu orçamento, no meu budget, algumas perguntas que a gente faz, são 3 aí, né? Onde eu quero chegar, como que eu vou chegar e quando. Então, isso aqui, quando a gente fala planejar, é o primeiro passo que a gente faz, né? Então, onde que eu quero chegar? Então, igual a Valquíria falou, ela queria chegar que a pessoa desse certo na área de vendas. Então, ela fez todo o planejamento, todo o orçamento na área de vendas, né? E como que eu quero chegar? Vou admitir uma pessoa, vou apostar nela e que ela seja ali total produção. E quando? Imediato, daqui 1 mês, daqui 2 meses, até encontrar o candidato certo. Infelizmente, não encontrou a candidata, a pessoa não deu certo, ok, eu volto de novo para revisar isso, né? Onde eu quero chegar? Eu quero contratar outra pessoa para a área de vendas. Senão, não vou contratar mais, vou desistir. Eu não vou ter mais uma vaga de assistente, é melhor a gente contratar um analista. Então, o meu budget vai aumentar, né? O salário dessa pessoa vai ser maior. E aí eu vou fazer. Então, quando a gente fala no planejamento, né? O primeiro objetivo aí é definir os requisitos, definir o que eu preciso para cumprir ali as metas. Então, quando se passa um orçamento da empresa, já é dito, ó, para 2022, a nossa meta é budget zero. O que é budget zero? Eu não posso aumentar absolutamente nada. Então, se hoje eu tenho um software de RH e ele me cobra X valor,
eu vou ter que negociar para ele não aumentar esse valor. Eu não posso ter aumento. Poxa, mas é difícil, ninguém vai fazer isso. Então vai buscar outro software, né? Então esse exercício nas empresas acontece. Então aí vai ter que tratar essa premissa, ver o que eles querem. Normalmente é muito difícil chegar num budget zero, tá? Normalmente tem ali a inflação, né? Um percentual de aumento ali para um ano para o outro de 7%. Então, assim, o teu orçamento para 2021 você tinha lá 500 mil reais. Você vai poder aumentar 10% dele, ou você tem que diminuir 10% dele. Então, cada momento que a empresa está vivendo ali, ela vai colocar, né? Então, aí a gente vai ter esse conhecimento, aí eu vou ter esse plano de ação para ter esse conhecimento prévio, vou ver os objetivos da empresa, o que está acontecendo no mercado de trabalho, vou ajustar política se for necessária, enfim, tem que fazer, remanejar e fazer todo o processo. Quando a gente fala em RH, a gente está falando de vários departamentos, né? Eu estou falando ali do recrutamento, do processo seletivo, de treinamento e de remuneração, que é o que a gente chama de departamento de gestão aí de cargos e salários. E quando a gente fala de remuneração, ó, tá aqui, eu falei que eu estava adiantando ali sobre a remuneração, é exatamente o que eu comentei ali, né? Então, o salário bruto é aquilo que está lá na ficha de registro do funcionário. E aí, quando a gente fala, aqui é uma diferença, aqui não estou falando da remuneração no todo, salário mais benefício. Aqui eu estou colocando que a remuneração, ela pode ser dividida dessa forma aqui também, ó, salário bruto e salário líquido. O que é isso, né? O salário bruto é o valor todo que você tem lá no seu Olerite. Então, lá no seu Olerite, você tem lá uma informação dizendo qual é o seu salário bruto. Se você olhar no rodapé do Olerite, você tem base bruta para imposto de renda, por exemplo. Você tem lá uma informação. E essa questão de base bruta, né, é tudo que você recebe. Então, igual a Val queria falar, adicional de salubridade, periculosidade, né, as comissões, o salário da pessoa, está tudo ali no Olerite. Por isso que eu falei, Val, que eu ia dividir em dois momentos, porque, assim, quando a gente fala benefícios, eu não chamaria insalubridade, periculosidade e comissão como benefício. Ela faz parte da remuneração. Aquilo que é benefício, normalmente, ele não está no meu Olerite, porque é um benefício. Eu não transito ele no meu Olerite, eu coloco isso de uma outra forma. Então, é um benefício de um vale alimentação, de um vale refeição, né? Então, o professor Pedro trouxe algumas coisas para a gente também. É que é muita coisa, a gente não grava tudo, entendeu? Com certeza, com certeza. Aí o que eu falei, ela falou, é melhor ir embora? Eu falei, não sei, entendeu? Quando algum funcionário te perguntar assim, é melhor ir embora, né? O que acontece? Ela, primeiro, né? Você tem que expor o que é a empresa. Então, você vai falar para ela, olha, a empresa não está querendo que você vá embora. O que nós estamos querendo é transferir você de área, porque você não dá certo. Em perdas salariais, você não vai ter as comissões, mas você não está vendendo, então você não está perdendo nada. Nesse departamento de produção, você vai ganhar o mesmo valor. Era o mesmo valor, Val, de auxiliar de vendas e auxiliar de produção, sem contar esses outros adicionais ou não? Como é que chama? Que eles falam? É o piso da convenção dos químicos. Certo. Então é igual. Eu creio que sim. Tá bom. Então, olha só. O que seria diferente é que ela não teria essa comissão, né? E lá na produção, talvez ela teria ali a insalubridade, a periculosidade, se ela tivesse em algum ambiente ali insalubre ou perigoso, né? Então, ela teria essa informação. O que acontece? Quando ela te perguntar, o que eu devo fazer? Eu vou embora? Então, vou procurar outro emprego? Você vai dizer, olha, em questões salariais, em questões de oportunidade, a empresa está te dando. A gente está tentando te deixar aqui, né? Porque você pode estar nos ajudando e você vai estar recebendo seu salário. Então, de perdas você não vai ter. Os benefícios que você vai ter, vale transporte, vale alimentação, vale refeição, acredito que sejam os mesmos, então, que é o da categoria do sindicato, então permanecem os mesmos. Agora, se você deve ir ou não, quem tem que definir é você, né? Deixar isso claro para ela. Porque, de repente, ela fala, a Valquíria falou para mim que não era para eu ir embora. E, na verdade, né, não foi isso. Quem tem que avaliar é o próprio funcionário. Uma coisa, Val, é assim, ó.
É interessante quando a gente fala em cargos e salários, nessa parte de benefícios, porque quando a gente. Para mim, isso está muito fresco na minha cabeça, né? É o meu dia a dia, é o que eu estudo, é o que eu pratico, é o que eu faço. Agora, quando tem alguém de uma área diferente, né? Ou quem está ingressando, isso fica um pouco ali, um pouco confuso, que nem você falou, são tantas coisas, né? E fica mais difícil para você poder ajudar. Mas olha só, eu vou dar um exemplo bem prático, tá? Vamos dizer que eu ganhe R$ 2.000, eu vou rascunhar aqui para não falar besteira, tá? Depois eu coloco aí no chat. Vamos dizer que eu ganho R$ 2.000, e aí eu tenho benefícios de vale alimentação de mais 300, uma cesta básica, eu tenho um vale refeição de mais R$ 700. Só aqui já me deu R$ 3.000, ok? Aí eu tenho o desconto, que é o da legislação, que é o INSS, que eu não tenho como fugir disso. O desconto de vale alimentação, eu vou descontar seu todo mês R$ 1 só, tá, Valquíria? E o de vale refeição também eu vou descontar R$ 1. Então, ao invés de você receber R$ 700 de vale refeição, você vai receber 699, porque R$ 1 eu estou descontando de você. Poxa, André, mas você vai descontar R$ 1, né? Que pobreza, para que descontar? Porque se eu não descontar, caracteriza que isso é salário. E eu não posso, então eu tenho que descontar isso de você. Então, por isso que eu desconto R$ 1. Então, eu vou descontar vale alimentação de R$ 1 e vale refeição de R$ 1. Aí vem uma pessoa para você e fala assim, Valquíria, deixa eu te falar. Você fez aula aí de área de departamento pessoal, de RH, e me dá uma ajuda. Eu recebi uma proposta salarial. Eu vou ganhar R$ 2.200, vou ganhar R$ 200 a mais. E aí eu vou ganhar R$ 500 de cesta básica. E vou ganhar R$ 800 de vale-refeição. O que você diz para mim? Aí você vai pegar na calculadora. Então, você tinha lá, né? Você tinha 3.000. Esse aqui, a gente vai ter R$ 3.500. Bruto, né? Que a gente está falando. Não estou falando do desconto de INSS nem os demais. Aí você vai falar assim para ela, né? Bom, fazendo essa conta maluca aqui, num lugar você ganha 3.000. No outro você ganha 3.500. Nos dias de hoje, R$ 500 a mais? Nossa, a professora estava falando de orçamento aí, esses R$ 500 aí, eu já teria ido embora. Pera. Antes de você orientar ou antes de você fazer uma continha, espera um pouquinho. Você vai ter desconto de INSS, que é o normal, né? Só que veja, R$ 2.200 na tabela de INSS é um valor, de 2.000 é outro. Então, você vai ter um desconto um pouquinho maior de INSS também. O desconto seu de vale alimentação e vale refeição, quanto vai custar? Então, lá eles cobram 20% de vale refeição para descontar na folha, e 20% de vale-refeição, de vale-alimentação. Aí, se você fizer essas contas, aí você vai colocar no lápis e você vai falar assim, peraí, mas os 3.500, você não está ganhando mais esses R$ 500 a mais. O teu desconto de INSS aumentou, o teu desconto de vale-alimentação aumentou, o teu desconto de refeição aumentou. Então, esses R$ 500 a mais não são R$ 500, é menos. E aí eu te pergunto, né? Qual é o teu plano médico lá? Então, meu plano médico lá é um plano da Intermédica. E aqui? Aqui é Bradesco Saúde. Aí a pessoa já vai, né? Então, assim, lá tem odontológico? Não, lá não tem odontológico. E é perto da sua casa? Não, vou ter que tomar 2 ônibus, mas eles dão condução. E esse aqui é do lado de casa, eu vou a pé. Então, veja, André, são coisas, pode falar, Felipe. fora os benefícios, né? Que a gente tem que pôr no lápis isso daí também. Exato, é isso que eu estou dizendo. Então, além de você colocar o vale alimentação, vale refeição, você tem que pensar num todo, né, Felipe? Você tem que pensar de toda essa trajetória. E também os descontos que vão ocorrer, porque às vezes a tua cesta básica, o teu benefício, ele é maior lá no outro local, mas o teu desconto também é. Eu Então, tenho, então, que fazer esses cálculos na frente deles? Eu tenho que fazer Valquíria. isso? Meu Deus, eu não posso só Valquíria. falar? Meu Deus, Senhor da glória. Eu não diria chegar, é aquilo que eu te falei, Val. Vai treinando. É aquilo que eu te falei, Val. Para mim, isso é muito fácil, porque eu conheço, né? No seu caso, se alguém vier te perguntar algo nesse sentido, aí é isso que você tem que colocar. Primeiro, que se for uma funcionária que você quer que ela fique com você dentro da empresa,
você tem que trazer ela para o seu mundo. Então, você vai trazer para dentro da empresa, é o que a gente chama de reter funcionários. Você vai mostrar para ela o que a empresa tem, o que a empresa ela te proporciona. Então, olha, você tem, no dia do seu aniversário, você não vem na empresa, você tem ajuda à escola, você tem auxílio creche, você tem ginástica laboral, você tem o home office 2 vezes na semana, você mora do lado da sua casa, a empresa é do lado da sua casa, né? Então, assim, isso tudo você tem que mostrar para ela, porque às vezes o funcionário não entende isso. Nós tivemos uma debandagem lá numa fábrica, quando eu trabalhava numa empresa, que os funcionários começavam a pedir demissão por R$ 200 a mais. O que a gente fez, Valquíria? A gente colocou numa mala direta, que a gente desenhou, buscando do sistema de folha, o valor de salário dele mais os benefícios dele, mostrando que o que ele ganhava não era só aquele olerite dele, ele tinha tudo esses outros itens aqui. E a maioria que estava indo embora por conta de R$ 100, R$ 200, tinha tipo 3 filhos. Só de convênio médico, veja o valor que dá um convênio médico, né? Então, assim, e lá, de repente, em outras empresas, o convênio médico é inferior, ou ele tem que descontar, né? Ele tem que pagar, aliás. Tem empresa que você só dá um convênio médico, mas você só desconta se ele usar. Agora, tem empresa que não, tem empresa que você dá assistência médica, mas você só dá para ele, não para os dependentes, né? Então, tem todo esse histórico que, às vezes, as pessoas não medem, às vezes, as pessoas não avaliam esses valores. E é como o Felipe falou, o benefício que a gente tem, às vezes, é muito maior. Hoje, um trabalho home office, ele já está sendo incluso como um benefício, porque aí você vai ter o trabalho na sua casa. Então, você não precisa ali estar com uma vestimenta, né? Você não tem um trânsito, você não tem o transporte, seja ele o seu vale transporte, ou seja ele a tua condução própria de você se locomover. Então, isso acaba já entrando como um benefício. Então, fazer esses cálculos, Val, não se assusta, você não vai sair fazendo isso na mesma facilidade da qual eu tenho, mas você tem que só, mesmo que você diga, se eu falasse, pois se você falar, você já começa a abrir um pouco a cabeça da pessoa. Se ela quiser um valor, aí ok, aí você vai fazer um cálculo igual a gente estava fazendo aqui, preparando. Mas você pode questioná-la, falar, olha, veja, se você for procurar um outro emprego, você tem que achar algo que seja esse salário, esse valor, enfim. Então, acho que, né, cabe esse bate-papo, né? Isso é o que a gente chama de reter talentos aí. Se uma pessoa, quando ela é muito boa, ela pede demissão, né? Eu, quando saí da empresa de software, imagina, quando eu saí de uma empresa de software, eu não saí por questões salariais, eu saí para ganhar menos. Aí vocês vão falar, professor, você é doida? Não. Se for ver a minha remuneração, eu ganhei menos. Só que o que acontece? Eu era pessoa jurídica na outra empresa. O que significa pessoa jurídica? Eu não tinha férias, eu não tinha 13º, eu não tinha bônus, eu não tinha seguro-desemprego, eu não tinha fundo de garantia, eu não tinha assistência médica. Porém, o meu salário como pessoa jurídica era alto, mas eu não tinha esse outro monte de coisa. Então, o que acontece? Quando eu recebi uma proposta para ir trabalhar como CLT, o meu valor do mês, ele diminuiu, ele ficou mais achatado. Só que em um ano, eu já recuperaria esse valor. Por quê? No final do ano, eu ia ganhar 13º, eu ia ter férias, eu ia ter PLR, bônus, né? E eu ia ter mais, assim, eu tinha o valor de fundo de garantia sendo depositado, eu tinha uma assistência médica, eu tinha vale alimentação. Então, como eu não tinha nenhuma dívida, eu não contava com aquele valor inteiro, então eu consegui diminuir isso, né? Então, para mim, isso foi favorável. E a mesma coisa quando a gente tem que pensar de eu sair hoje do CLT e ir para a pessoa jurídica. Eu não posso ir nunca com o mesmo salário. Quanto você ganha hoje? 3.000. E quanto você vai ganhar como pessoa jurídica? 3.200. Espera aí, pensa. Porque como pessoa jurídica, você passa a ser autônomo. É você mesmo. Por mais que você vai prestar serviço dentro de uma empresa, mas você tem que ver o que você vai ter ali de benefícios também. Como autônomo, normalmente não se tem benefícios, né? Então, alguns cuidados aí que a gente tem que ter, tá? Espero que tenha clareado aí, caso não tenha, vocês levantam a mão aí, tá?
Cada setor possui colaboradores com diferentes níveis, né, de complexidade aí de funções. Então, além daqueles fatores que a gente já comentou, né, de algumas coisas de salário, de remuneração, de salário bruto e líquido, existem algumas outras coisas também que eu preciso planejar para eu pagar um funcionário. Então, por exemplo, essa funcionária, você viu que eu te fiz algumas perguntas, né? Ela tinha algumas responsabilidades diferentes, né? Era o mesmo valor, era. Então, assim, quanto um auxiliar de vendas e um auxiliar de produção, esse cargo ele exige. Normalmente, auxiliares, eles são muito parecidos, né? Agora, se ela estava com uma auxiliar de vendas e ela iria, de repente, para auxiliar de TI, talvez o auxiliar de TI precisaria ter um Excel, e talvez em auxiliar de vendas não precisa, né? Então, esse auxiliar de TI, ele pode ganhar um pouquinho mais do que o auxiliar de vendas, tá? Então, esses itens que eu coloco aí, o nível de escolaridade, experiência, responsabilidade por erros e pelos manusear equipamentos, né? O grau de autonomia, se a pessoa pode tomar decisão ou não. Isso é o que faz diferença de um salário ser diferente do outro. Então, onde eu trabalho, tenho eu como coordenadora de RH, tem a coordenadora de jurídico, tem a coordenadora da área fiscal, e assim, os salários nossos são diferentes. Ah, mas não são todos coordenadores? Sim, só que eu coordeno, de repente, 12 pessoas, uma coordena 2 e outra coordena 20, né? A minha área, por exemplo, eu tenho que ter conhecimento de legislação trabalhista, de um nível, de um software, né? Mas eu também tenho que ter poder de decisão, trabalhar em equipe, engajar as pessoas. Quanto a isso, os outros líderes também têm que ter. Só que da área fiscal, ele também tem que ter conhecimento da área tributária. O jurídico, que é a coordenadora lá do jurídico, ela também tem que conhecer das leis, né? Então, veja, tem sempre algo que pode ser que eu preciso diferenciar ter algo que precisa ser diferenciado. Então, por exemplo, eu, para ser ali administradora da área de RH, a faculdade de administração, a faculdade de tecnólogo de RH é o suficiente, mais o conhecimento de legislação e mais a trajetória profissional. Agora, a advogada, que é a coordenadora jurídica, ela precisa ter a faculdade de direito e ela tem que ter o exame da ordem, porque ela vai ter que assinar a documentação. E a contadora, que é lá a gerente fiscal, a coordenadora fiscal, ela assina o balancete. Então, ela também tem que ter o CRM. Então, veja, o meu salário está mais para baixo, se a gente for ver diante das demais, né? Uma tem a carteirinha da ordem, que ela paga, a outra precisa ter no CRM, a Andréia não precisa ter. Então, meu salário ele pode ficar mais baixo, tá? É aí que a gente começa um pouco a abrir a cabeça da gente em dizer assim, as pessoas estão no mesmo nível, mas tem salário diferente, mas ninguém entende esses detalhes. E é isso que a gente tem que avaliar, é isso que a gente tem que documentar quando a gente faz gestão de cargos e salários. E aí, um planejamento de recursos humanos não é tão simples, né, Val? E aí envolve muito mais do que planilha, envolve exatamente o que a Valquíria falou. São as pessoas com sonhos, com histórias de vida e às vezes complexas, porque a menina lá já está falando, e aí, eu vou embora, eu peço as contas, e agora? Quanto que, de repente, ela pode ter criado expectativa, era o primeiro emprego dela, né? Então, não basta só a Valquíria pegar lá um pedaço de papel, igual eu fiz aqui, colocando lá os valorzinhos. A Valquíria também vai ter que entender com ela ali qual é a expectativa dela, e a decisão tem que ser da menina. Mas a empresa pode ajudar para reter essa pessoa, né? Colocando exatamente essas informações. Eu trago uma rotatividade de turnover, que é importante a gente ter esse percentual e saber fazer essas continhas, tá? O que é o turnover? Turnover é um índice, é um indicador de o quanto que entrou e saiu de funcionários na minha empresa. Como que eu faço essa conta, né? Eu pego os números de admitidos agora do mês de novembro, mais as demissões agora de novembro e divido por 2, ou seja, achei uma média, né? Depois eu divido por quantos funcionários eu tinha no mês anterior. Então, se eu tinha 1.500 funcionários, né? E aí eu multiplico por 100 para chegar no percentual. Então, uma empresa A, ela teve 20 desligamentos, 25 admissões, divido por 2, que está aqui o conceito de forma para achar a média,
e aí eu vou dividir por 455 funcionários que tinha lá no mês anterior. Então, meu índice de turnover é 5%. O que significa isso? Se a empresa tem 455 funcionários, 5% dela eu fico movimentando dentro da empresa. Então, veja, quantas pessoas eu tive que repor. Isso gera um custo, o meu orçamento de RH, ele acaba aí, eu tenho que projetar esse orçamento considerando esses custos todos aí desse índice de percentual, tá? O que é melhor de ter de percentual é estar abaixo de 2, 1,5 abaixo, porque você não está movimentando muita gente da sua empresa, né? Tem empresa que esse número é tipo 40%, né? 30%, então é muita coisa, né? E sonhar é o primeiro passo para conquistar, mas é preciso ação, metas traçadas, perseguidas com disciplina, trabalho árduo, determinação. Preciso correr risco, sair da minha zona de conforto e continuar caminhando. Então, isso é o que é o RH em ação, né, Val? É um desafio danado aí. Não é simplesmente, né, aprender o que a professora Andréia, Pedro, Roberta, enfim, traz aqui para vocês, mas a gente também tem que ter o outro lado humano, a gente também tem que ter o outro lado de, às vezes, a gente sair de uma zona nossa de conforto e continuar caminhando, não desistir, né? Essa é a nossa realidade aí, né? Alguém levantou a mão? Sim, a Val, pode falar. Não, foi sem querer, desculpa. Ah, tá bom, sem problemas. Olha que a gente aumentou a nossa aula mais aí e parece que ainda tem muita coisa para falar e a gente já está nos finalmente, né? Isso acho que a gente vai ter que aumentar para 2 horas logo. Né? Mas olha só, quando a gente fala em RH, então, administração de cargos e salários, a gente não chegou nem na primeira parte dele aí, né? A gente só está vendo os conceitos, né? O que é remuneração, a origem, né? De como que a gente tem ali esse cenário de RH mesmo do passado, de como que era no passado, como que era considerado, né? Essas informações. Então, a gente sempre tem aí um pouquinho, né, desses conceitos. Eu gosto de trazer isso, porque o papel de cargos e salários, né, o que é? A gente tem que identificar, a gente tem que levantar, descrever, analisar e titular os cargos. Então, se a Val está lá numa empresa, onde ela está responsável ali em identificar as pessoas, né? Então, hoje, ela está ali numa missão onde ela tem vários funcionários, já estão todos lá, mas não tem uma área de cargos e salários, por exemplo. O que a Val tem que fazer, né? Ela tem que ir lá pegar cada cargo e fazer essas descrições aí, né? Então, quem responde para quem, o que ele faz, como é que é o nome do cargo dele, né? Batizaram já lá um cargo para ele, mas será que é esse nome mesmo que a gente vai dar? Né? O que tem no mercado, o que é praticado? Então, isso tudo é o que a gente tem que fazer. Né? Então, eu tenho que ter essa informação dos cargos, eu tenho que ver quem é a hierarquia, a informação do mercado, o que tem. E quando eu tenho isso tudo bem desenhado, fica fácil para a Valquíria lá, ou mesmo qualquer outro colega, para fazer um processo seletivo, para treinar aquela pessoa. Por quê? Porque eu sei que essa menina, por exemplo, que ela agora está lá como auxiliar de produção, se eu quiser colocá-la para analista ou uma assistente de uma outra área, eu tenho os cargos discriminados lá, descritos, né? Os formulários lá. E aí depois nós vamos ver como é que é esse formulário aí. E aí eu vou colocar ali o cargo. Então, eu tenho lá auxiliar de vendas, auxiliar de produção, assistente de RH, assistente de logística, assistente da área de produção, assistente de almoxarifado, analista, né, de vendas, analista de compras, analista contábil, e aí eu tenho todas as descrições, tudo escrito ali. E aí essa pessoa, ela chega lá, Val, eu fiquei na empresa, eu acabei não, eu decidi ficar, mas o que eu tenho que fazer para chegar para ser assistente ou analista? A Val vai olhar para ela e falar, então, se não tem nada descrito do cargo e salários, a Valquíria não vai conseguir explicar para ela, né? Só vai dizer, olha, trabalha direitinho, faz tudo certinho, seu gestor vai te avaliar, quando surgir uma vaga, a gente te coloca lá.
mas isso não é bem legal, né, para a gente responder. O que a gente tem que falar para ela? Olha, é a sua primeira oportunidade, então, assim, você tem que terminar a faculdade, você tem que ter um curso a mais, você tem que aprender o Excel, né? Aqui internamente a gente pode aplicar uma prova para você passar para aquele cargo. Aquele cargo você precisa saber escrever bem, você tem que saber trabalhar bem em equipe. Mas a Val está falando isso da cabeça dela? Não, está lá escrito no documento, né? Tem lá a informação. Então, se eu tenho essas descrições muito bem ali elencadas, eu consigo ter treinamento para essa pessoa crescer, eu consigo ali, né, fornecer equipamentos de EPI para ela, eu consigo auxiliar ao crescimento, eu consigo auxiliar um líder. Então, para isso, eu preciso ter extremamente muito bem elaborado um plano de cargos e salários na empresa. Quantos de nós já nos olhamos à nossa volta e a gente fala assim, puxa vida, aquela pessoa ganha mais do que eu. Na faculdade mesmo, eu sei que tem professor que ganha mais do que eu. Mas, Andréia, você tem mestrado? Não, eu não tenho mestrado. Então, eu não vou ganhar mais. Poxa, Andréia, mas a sua aula é muito mais maravilhosa do que quem é doutorado. Ok. Mas na política de cargos e salários na empresa, quem vai ganhar X valor é quem tem mestrado, quem tem doutorado. Então, eu não vou ganhar por mais aula que eu dê de conteúdo atualizado, de trazer informações. Não é isso o meu desenho de cargos e salários, de repente, dentro da faculdade. Né? Agora, se colocasse assim, que a pessoa tem que ter, né, ali ou mestrado, ou ser especialista, e ter X anos na área, e conhecer e trazer a documentação, por que não pode incluir isso no plano de carreira também? Né? Então, isso tudo é quando a gente faz a retenção de professores dentro da Faculdade Flamengo, o exemplo que eu estou dando. Então, não é porque a pessoa não tem um mestrado, mas muitos professores têm grande potencial e que não conseguiram fazer mestrado e doutorado. Mas essas pessoas, eles têm bastante potencial. Qual o potencial? Nossa, ela tem 35 anos de carreira, ela atua, está ativa, ela traz coisas mirabolantes do dia a dia, que outro professor não traz. Então, ela merece um aumento, ela recebe um mérito, ela vai ter um salário, um up a mais no salário. Isso pode ser uma diferença salarial? Pode. Isso dá problema de equiparação salarial? Não, desde que eu tenha isso muito bem desenhado. Então, isso funciona para todos os cargos, para todas as empresas. Pode falar, Val. Desculpa entrar bastante aí, pessoal, mas é que como a empresa é nova, e eu já trabalhei tanto na área corporativa, aí entrei na área acadêmica e estou voltando para a área corporativa, Déia, você não tem noção do que você está falando, ao contrário. A corporativa não entende que você é mestrado, que você tem algum cargo maior, para eles não existe. Você tem que fazer alguma coisa na área, que nem você falou, tem que ter bem descrito os cargos e salário. Eu posso ter muita experiência acadêmica, mas quando eu vou fazer na prática, não conheci. Eu sou mestre acadêmico, Exato. mas na corporação eu não sou mestre. Eu sou uma apenas graduada. Entendeu? E aí, o que eu tenho que fazer? Começar tudo de novo. É isso E aí. aí que você falou, porque o cargos e salários, ele traz bem claro que você precisa ter MBA, você precisa não sei o quê, ou ter experiência, tá bom? Era isso. E a mesma coisa acontece no mundo acadêmico, né, Val? Que você também vivenciou isso, você sabe, né? Hoje você é uma mestre e você sabe que houve diferença salarial quando você se torna mestre, né? E assim, se você tiver isso muito bem documentado na parte de cargos e salários, e é como eu falo, existe a questão de política de cargos e salários, né? Eu não estou falando política, né? É a política de documental, de a gente ter documentos dentro da empresa, o que eu faço para promover aquela pessoa, para eu aumentar o salário daquela pessoa, ou dar um mérito para aquela pessoa. Então, na verdade, o exemplo que eu estou dando, igual na Valquíria. A Valquíria, ela tem, ela ali, ela é mestre, mas ela não é mestre na função da qual ela está exercendo. Então, o que acontece? Para isso, para o mundo corporativo, o que ela trouxe para a gente, é que no mundo corporativo isso não tem muito valor. É o que acontece comigo. Por que eu não fui fazer um mestrado? Porque, para mim, no mundo corporativo, isso não vai me agregar em nada.
infelizmente, né? Mas na área educacional pode abrir muito mais portas para mim, porque eu tenho Mas, um mestrado, mas no mas como mundo experiência, corporativo não vai ter. mas uma coisa eu vou dizer para você por experiência, e pela experiência que eu já vivi em outras empresas, né, que eu trabalhei, em Aham, multinacionais e na Siemens, e é uma empresa que bem assídua. O que acontece? Nós precisamos professores com a sua competência corporativa. Por quê? Como que eu vou ensinar um aluno como atuar, se exato, representar, não só a parte teórica, como se você também não está como é que fala? Trabalhando na área. Eu, exato. eu trabalhei na automotiva, eu trabalhei 6 anos, eu trabalhei na área de Siemens, eu trabalhei 4 anos, e quando eu fui no acadêmico, as pessoas não entendiam isso. Entendia que, você precisa fazer mestrado, senão você não vai ficar no cargo de professora. É isso Você mesmo. sabe disso. Por que nós estamos falando isso? Porque se realmente estivesse no cargo de salário dos professores, e você tivesse que ter, no mínimo, um conhecimento na prática, seria bom para os alunos e bom Sim, para nós, né? exato, E é o que exato. está acontecendo. Eu estou me sentindo zerada. Eu estou sentindo como se fosse a primeira vez trabalhando numa empresa, porque todo o mestrado que eu fiz, todo o acadêmico que eu fiz, não vou dizer para você que não serve, porque é isso que eu estou fazendo, Isso, implementando nessa empresa, mas eles não dão valor, porque eles falam, exato. eu ouvi, você está se achando. Eu ouvi isso, André. E Pois aí é, eu estou Val. tentando buscar mais A conhecimento gente, para poder pois é, usar. a gente tem esses dois lados, né? Olha que interessante, né? Eu, como estou no mundo, nos dois mundos, né? Tanto no acadêmico quanto no corporativo, eu não tenho acesso à política de cargos e salários dentro da Faculdade Flamingo, mas a gente sabe, né? Essa aula está sendo gravada, inclusive, né? E não estou querendo colocar nada aí e colocar Flamengo na fogueira, pelo amor de Deus. Eu só estou colocando um exemplo. Isso não é só a Faculdade Flamingo, isso são em todas. E a gente sabe que tem as faculdades, né? Elas precisam de um grupo de pessoas que tenham doutorados, que tenham mestrado e que tenham os especialistas. E o número de especialistas são menores, né? Você precisa ter muito mais, isso é por exigência do MEC. Então, o que acontece? Mas existe algumas coisas, vamos dizer assim, hoje eu não vou dizer, porque hoje a gente não tem vagas sobrando, nem no mundo corporativo, nem no mundo educacional. Mas vamos dizer que tivesse vagas aí sobrando no mundo educacional, e eu fosse chamada aí por diversas faculdades, né? Poderia, de repente, aonde eu estivesse, seja Flamengo ou em outro local, perder o profissional, porque eles me pagaram mais lá na outra, essa continha que a gente vai fazer. Só que é claro, eu vou colocar uma continha para ver se vale a pena ou não eu ir para outra empresa, né? Vou colocar tudo no lápis. Mas veja, às vezes, por uma questão pequena, por uma valorização que você possa dar para aquela pessoa, ela vai investir muito mais. Né? Então, é a mesma coisa, você tem uma pessoa que trabalhou muito e está vindo agora buscar o ensino superior, mas ele tem muita prática. Né? A gente pode ver muito isso numa área de vendas, por exemplo. Você tem vendedor que o cara parece que está no sangue dele a venda, mas ele não tem uma faculdade. E aí aquele cara ele é menosprezado na empresa só por conta disso, mas o cara dá o sangue, ele é o melhor vendedor que tem na empresa. E aí o que acontece? Ele recebe uma proposta e ele faz a continha, ou ele não faz continha, ele vai embora. E a empresa perdeu um puta de um cara. Então, o que tem que ser feito? E aí entra a parte de RH, de remuneração. A gente tem que ter um pouco mais desses desenhos de cargos e salários para eu sim identificar o que eu posso fazer para aquelas pessoas. Será que aquela pessoa, essa pessoa aí, né, a mocinha aí de auxiliar de vendas e auxiliar de produção aí, né? Será que para ela, auxiliar de produção, daqui a um tempo, não pode ser uma trajetória profissional ali para ela e ela não está conseguindo enxergar isso agora? Pode ser, né? Mas aí a gente tem que mostrar isso para ela. Né? Eu tenho que mostrar, mas como que eu mostro se eu não tenho nada desenhado na empresa? Eu não tenho nem a trajetória de cargos e salários ali para ela, né? Então, é isso que a gente está começando a engrenar aí, eu acho que vai ter bastante exemplo para acontecer aqui, eu acho que a gente vai ter que ter aí essas informações. Então, às vezes, as pessoas, eu me lembro muito bem, porque assim, eu sempre, se vocês lerem a minha trajetória,
Eu tive ali uma trajetória na área de departamento pessoal, mas eu não tinha faculdade em RH, eu tinha faculdade de turismo. E aí, quando eu ia nas empresas, eu não mentia a minha graduação, eu dizia que eu tinha graduação de turismo. As pessoas já me olhavam torto, entendeu? E ninguém avaliava aquilo tudo que eu tinha de conhecimento. E aí foi onde eu vim fazer minha faculdade de RH. Eu falei, eu tenho que buscar, igual a Valquíria está fazendo. O quanto que a Valquíria estudou, o quanto que a Valquíria tem aí de conhecimento, mas aquela empresa, ela está enxergando e olhando para algumas coisas para ela, tipo, meu, fica na sua, você está se achando por quê? Né? Mas, assim, ela deveria, né, ter esses processos da empresa, o RH da empresa, ter uns processos de cargos e salários e ser avaliado nisso. O quanto que eu ouvi de pessoas que ninguém sabia que eu dava aula na empresa, quando eu cheguei em algumas consultorias, e você escuta assim, esses cursos de tecnólogo, eu não contrato ninguém quem é curso de tecnólogo. E aí eu ficava escutando, eu não falava nada, eu simplesmente falava, por que você não contrata? Porque só 2 anos, o que essa pessoa vai conhecer de 2 anos? Eu falei, olha, lembre-se uma coisa, quem faz a faculdade é o aluno. O aluno pode ficar 5 anos na faculdade, e aquele que fez 2, ele aprendeu mais do que o que ficou 5. Porque quem faz o momento é o aluno, né? Então, assim, a grade de um curso de tecnólogo, ele é bem compactado, ele é bem resumido para um primeiro emprego, com certeza. A grade de administração, que são mais anos, você vai sair um administrador porque você está mais completo, você tem mais tempo, mas não que a gente tenha que menosprezar as pessoas, né? E, infelizmente, ainda existem esses preconceitos, né? E é o que eu costumo falar na minha aula de recrutamento e seleção. Vocês são os recrutadores do futuro. Não crie preconceitos, não crie barreiras, escute o que o outro tem a lhe dizer. Entenda o momento daquela pessoa. E a mesma coisa eu digo de plano de cargos e salários. Vamos fazer um desenho, vamos ver o que a gente pode estruturar, o que realmente eu posso ser justo e correto. É isso que a gente tem que fazer. Olha, falei bastante hoje, hein? Gente, deixa eu dar um recadinho. A aula passada, a gente foi pedido aí essa 1h30 de aula, né? Eu acho que ficou bem mais legal mesmo. Eu acho que a gente consegue produzir, render mais, né? Não precisa ficar parando no meio das coisas. Embora eu falo tanto que eu parei no meio, mas eu dei um corte aí, depois aí a gente continua na próxima aula. Mas as avaliações que foram me pedido, né, para a gente deixar um dia a mais, eu consigo deixar a avaliação conclusiva, não a substitutiva, até por conta do período, tá? Porque a gente tem um mês aí curto. Então, a avaliação conclusiva, eu deixei o seguinte, do dia 24 de novembro, das 19 horas, quando chegar mais pertinho, eu repito de novo, tá? Mas só para falar que eu fiz essa análise e eu consegui mudar. Estavam 2 dias só para avaliação, então vão ficar 3 dias, do dia 24 do 11 até o dia 26 do 11. Né? Então, eu abro a avaliação dia 24 do 11 às 19 horas, pelo caderno do Que Mágico, vocês entram lá e vão fazer, e fica até dia 26. Lembrando que tem o período de 1 hora só para fazer a avaliação, mas ela fica aberta por esse período, tá bom? A avaliação... Oi? Ela vai ser dia 24, antes da última aula? Vai, eu não consigo fazer depois, porque eu tenho prazo para subir as notas, Felipe. E aí, o que acontece? Vocês têm que estar fazendo a avaliação substitutiva no dia 29. Se eu colocar dia para frente, eu não vou ter tempo de subir isso, entendeu? E não vai interferir, de repente, nas questões que vai cair a última aula, não, né? Não, eu vou me planejar para isso, tá? Tá bom. Eu já remanejei aí, né? Eu coloquei todo o material, já está aí da nossa aula, mas assim, em conteúdo aqui em aula ao vivo, né? Nossos encontros, como nós acrescentamos encontros extras, então vai dar perfeitamente para finalizar isso, tá? Fica tranquilo. Tá bom. Eu vou me programar para isso, tá? Então, eu vou conseguir passar todo o conteúdo para vocês até a aula do dia. A gente tem aula dia 18. Amanhã a gente tem aula de novo. Aí a gente tem aula dia 18 e 19. 18. Na verdade, até dia 19 eu vou conseguir fazer aula para vocês. Embora, assim, como nossos encontros são às quintas, pode ser que algumas pessoas não consigam entrar na aula amanhã, por exemplo, né?
mas assiste a aula gravada depois, ok? Que são aqueles encontros a mais. Reforçar então pode... o pessoal aí, eu não sei se o pessoal estava atento aí, que tem aula amanhã. Exato, tem aula amanhã, né? Então, se não conseguir entrar na aula amanhã, se não conseguir entrar na aula amanhã, assiste depois, porque aí é o conteúdo que a gente está fazendo, tá? São nossos encontros. Tá bom? Eu comentei isso com o Debs, os professores acho que estão puxando também mais encontros, porque nós vimos que a gente corria demais, né? E não tem necessidade disso. Dá para a gente considerar um pouco de mais encontros aí, e aí a gente considera isso. E a aula também fica gravada, então aí depois vai ali e escuta. Ficou com dúvida? Não conseguiu assistir a aula amanhã? Ficou com dúvida? Eu queria perguntar alguma coisa e não estava aqui, né? Anota. Quando é na quinta-feira que vem, dia 18, traz a pergunta para a sala, né? E a gente retoma quanto à dúvida, não tem problema nenhum. E aí, se eu precisar projetar o slide de novo, eu fico com eles aqui na máquina, eu abro aqui e a gente fala sobre aquele... professor, eu li aqui uma apresentação, eu sei que você já gravou a aula, mas não ficou muito claro para mim e tal. Tá, fala para mim qual é o slide aí, qual é o número dele, qual que eu abro aqui, a gente já conversa. E a gente tira a dúvida nas próximas aulas. Combinado? Tá ótimo. Então tá joia. Alguém mais tem dúvida, gente? Nenhuma mais? Então eu vou parar de gravar a aula, encerramos a aula de hoje. Muito obrigado por estarem aqui. Boa noite, professora. Obrigada. Boa noite, fiquem com Deus, se cuidem. Tem um feriadinho, né? Embora amanhã a gente ainda se fala. Mas boa noite e até amanhã, se Deus quiser.